No meio, sistema colonial. É o tema da nossa aula online, sistema colonial. Envolvendo aí a colonização portuguesa no Brasil. Aqui, notem que traz uma data, 1530. Olha lá, organização política e econômica que se inicia em 1530. Aí você vira para mim e me pergunta assim, professor, mas Pedro Álvares Cabral, comandando navios portugueses, não chegou aqui no Brasil em 1500? Como é que a colonização vai se organizar e começar em 1530? É porque nesses 30 anos, os primeiros 30 anos aí após a chegada de Cabral, Portugal estava muito ocupado com o comércio com a Índia. O comércio com a Índia dava muito lucro, dava muito dinheiro para o governo português. Só que se juntaram vários fatores. Primeiro que o comércio com a Índia começou a diminuir, começou a dar menos lucro. E franceses estavam invadindo o litoral do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde hoje é o Rio de Janeiro. Então, Portugal, aí sim, aumenta o interesse pelo domínio e pela colonização do que hoje, né, conhecemos como Brasil, e aí você tem realmente a colonização portuguesa enquanto organização política e econômica começando no Brasil, a partir de 1530. E essa relação, minha gente, ela vai se dar aí em dois lados, né? Olha aqui do lado esquerdo, onde está escrito Portugal, metrópole. O que era a metrópole? Era o país que dominava, o país que controlava. E do outro lado, olha lá, você vê aqui, Brasil, colônia. O que era colônia? Era o território dominado, explorado. E isso valia para vários outros lugares. Por exemplo, se você pega os vizinhos do Brasil, né, o que hoje são aí Argentina, Peru, Bolívia, etc., eles eram colônias também, até o século XIX. Mas quem era a metrópole deles? A Espanha. Ou então, nós temos o caso aqui da América. O caso da América Central, por exemplo, o Haiti. O Haiti, até o século XIX, era uma colônia. Quem era a metrópole do Haiti? A França. Ou então, Estados Unidos, até o século XVIII, eram colônia. Quem era a metrópole dos Estados Unidos? A Inglaterra. Então, essa relação aí do sistema colonial envolvia dois lados. Um país europeu sendo a metrópole e uma região do continente americano sendo a colônia. E qual era a função de cada um? No caso do Brasil aí, enquanto colônia, deveria fornecer matéria-prima, ouro, prata, gêneros tropicais, ou seja, todo tipo de riqueza que pudesse ser tirado da natureza a fim de alimentar a economia de Portugal e enriquecer a economia de Portugal. Já da parte de Portugal, enquanto metrópole, a venda de manufaturas e equipamentos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Né? O que são manufaturas? Aqui a gente já está falando de um tipo de indústria. Só que não ao nível da maquinofatura. A maquinofatura usa máquinas dominando sobre o trabalho humano. Na manufatura, você ainda tem um equilíbrio. Né? O trabalho humano ele é importantíssimo ali, existem algumas máquinas, tal, mas o trabalho humano ainda se destaca mais, né? Nesse tipo de indústria, a manufatura. E no caso, por exemplo, que tipo de manufatura os portugueses vendiam para quem morava no Brasil? Por exemplo, roupa, tecidos, produtos básicos do dia a dia, né? E, no caso aqui, equipamentos tem a ver com aquilo que era necessário para a produção daquilo que o Brasil ia fornecer para Portugal. Vou dar o exemplo da cana-de-açúcar. Os portugueses começaram a plantar cana-de-açúcar no litoral do Nordeste do Brasil. E formando fazendas
invadindo terras indígenas, expulsando indígenas, ou matando indígenas, ou escravizando indígenas. Né? Já falei disso na aula, na aula passada, né? Aqui no Brasil não foram só os negros de origem africana que foram escravizados, mas os indígenas também, em vários momentos e em vários lugares do Brasil. Então, os portugueses iam formando fazendas para plantar cana-de-açúcar, mas para produzir açúcar precisava dos equipamentos. Ninguém ia fazer açúcar usando só a mão, né? Então precisava, por exemplo, do moedor de cana, ia precisar né, de forno, ia precisar de, né, equipamentos para transformar o caldo da cana em melaço, o melaço virar, né, uma pedra de açúcar e tal, né, tinha que ter o transporte disso até os navios no litoral. Então isso tudo precisava de equipamentos. Então Portugal vendia esses equipamentos para os fazendeiros daqui. E depois os fazendeiros que produziam açúcar vendiam esse açúcar, né, para quem fosse levar para a Europa. E aí, claro, né, imagina, comerciantes que compravam esse açúcar baratinho aqui no... Assim, barato se comparar com o preço que era vendido na Europa, né? Então, comprava aqui no Brasil por um preço para poder vender na Europa por um preço muito maior. Isso sem contar que o Brasil era usado também para exploração de todo tipo de riqueza natural. Então, durante muito tempo, os portugueses e depois os brasileiros, e aqui entenda brasileiro no sentido de os descendentes de portugueses já nascidos no Brasil e muitas vezes misturados com indígenas, com negros, etc. Né? Então, os brasileiros também, né, durante muito tempo, procuraram ouro. Prata não acharam, mas ouro acharam no final do século XVII, né? Virando já para o século XVIII. Então, o Brasil fornecia matérias-primas e Portugal vendia as manufaturas e os equipamentos necessários para a produção de tudo que o Brasil fornecia para Portugal. Esse sistema, né, ele se refletia também na sociedade. E século XVI, XVII e XVIII, a sociedade formada aí por portugueses, seus descendentes nascidos no Brasil, havendo muita mistura e o governo português sendo contra, a princípio, né, sendo contra a mistura, falar, não vamos misturar branco com indígena, não, que misturar branco com negro, não vai misturar, não, porque nós temos que conservar a cor branca, porque o branco é melhor, não sei o que e tal. Só que, em alguns momentos da colonização, o governo português, interesseiro, vê vantagem no branco misturar com indígena, para poder facilitar a colonização, o povoamento, né? Porque vinham muitos homens portugueses para cá, mas não vinham muitas mulheres. Então, qual foi a saída, né, que o governo português achou? De certa forma, até incentivar a união, né, dos portugueses brancos com as indígenas daqui, né, para poder fortalecer o povoamento e a colonização. Mas, com o passar do tempo, esse sistema todo aí, ele sofreu alguns momentos contrários aí, né? Algumas resistências. Que resistências eram essas? Por exemplo, já descendentes aí de portugueses misturar com indígena e tal, ou então descendentes de portugueses que vinham para o Brasil e tal, não aceitando a estrutura do sistema colonial. Vou dar um exemplo aqui dos paulistas. Os paulistas no século XVII tinham fama
de não serem obedientes ao governo português. Né, no caso aqui, quando eu falo paulista, eu estou me referindo à formação aí de uma população com portugueses, com indígenas, que muitas vezes eram capturados e feitos escravos. Muitas vezes esses portugueses se casando com indígenas, tendo, né, nascendo muitos filhos aí e descendentes que ganharam o nome de mestiços. Né, o mestiço seria o misturado, né? Ganhando aí o nome de mestiço. É uma palavra até que muita gente evita hoje em dia, né? Existe, né, há pessoas que defendem a ideia de não usar a palavra mestiço por causa de uma carga de preconceito que essa palavra traz, né? E aí o paulista, né, considerando, né, esse tipo de população, não era muito seguidor de leis portuguesas. Por exemplo, desde o século XVI, o governo de Portugal proibia a escravidão de indígenas. Mas mesmo assim, os paulistas, escravizavam indígenas, né? Da mesma forma. Ou então você vê resistências da parte dos próprios indígenas, muitas vezes entrando na justiça para provarem que realmente eram indígenas, e com isso usar a lei para continuarem livres, para não serem escravizados. E havia também, claro, as resistências e as reações dos escravos de origem africana. Os negros africanos que chegavam aqui no Brasil sendo aí escravizados, muitas vezes eles reagiam também, né? Porque havia muito castigo. A política portuguesa contra os escravos se resumia em 3 palavras com a letra P: pão, pau e pano. Ou seja, o dono de escravo deveria dar para o escravo alimento, roupa e castigo físico para mostrar quem manda. E nesse contexto, muitos escravos reagiam. Que reações eram essas? Vamos dar alguns exemplos. Havia escravos que cometiam suicídio. Ou então, quando alguma escrava engravidava, ela abortava, para que o filho não nascesse e já tivesse o sofrimento de ser escravo desde criança. Ou havia movimentos rebeldes de escravos invadindo fazendas, matando o dono da fazenda, né? Ou ainda havia movimentações de escravos entrando na justiça. Há casos assim, né? Escravos que entravam muitas vezes na justiça para tentar denunciar maus tratos e crueldade. Vou nem dizer crueldade excessiva, não. Aliás, vou usar o termo crueldade excessiva para comparar com a crueldade que a sociedade aceitava naquele momento. Então, mesmo a crueldade tinha um nível que talvez os padres não aceitassem, juízes não aceitassem, então escravos denunciavam. Né? Por exemplo, havia donos de escravos que batiam tanto que chegava a quebrar um osso do escravo, chegava a deixar escravo cego de um olho, né? Ou ficavam muitas marcas, cicatrizes nas costas, porque batia com chicote sem dó, né? Então, essas coisas também eram denunciadas, né? E havia, né, algumas resistências culturais também. Como assim resistência cultural, professor? Por exemplo, muitos que vinham da África, né, sendo escravizados aqui no Brasil, eles, às vezes, né, às escondidas,
Eles tentavam manter a sua cultura, manter os seus costumes como uma forma de resistência contra a obrigação de se tornarem católicos, a obrigação de falar em português, a obrigação de adotarem costumes europeus. Ou às vezes até adotavam costumes europeus, mas às escondidas, né, tentavam manter os seus próprios costumes. E era uma forma também de criar laços com outros escravizados, que às vezes eram da mesma região, era do mesmo povo. Então a resistência cultural era uma forma de criar laços e fortalecer entre eles contra os proprietários de escravos, né, e contra todo o tratamento cruel que recebiam. Houve alguns movimentos durante a colonização, né, e aqui eu vou citar alguns, que foi o caso, por exemplo, da chamada Revolta de Beckman. Né, o que foi a Revolta de Beckman? Aconteceu no Maranhão, no ano de 1684, e liderada por dois irmãos que tinham o sobrenome Beckman, aí por isso o nome da revolta, né, a Revolta dos Beckman, lutando contra aumento de impostos, reclamando que o governo de Portugal tinha esquecido o Maranhão, só lembrava na hora de cobrar imposto, mas na hora de melhorar a vida ali da região, não lembrava. E aí fizeram a revolta, mas foram vencidos por tropas fiéis ao governo português. Ou ainda, aqui em Minas Gerais houve muitos movimentos, né? A gente lembra aí do movimento da revolta de Filipe dos Santos em 1720, que lutou contra o governo mineiro, né, ali no caso representando o governo português, por conta do governo português ser muito autoritário na organização da exploração do ouro, cobrar muitos impostos e tal. Então houve essa revolta, mas também não deu certo. Ou a mais famosa, né, assim, a revolta mais famosa desse período colonial, que foi a Inconfidência Mineira. Inclusive tem até feriado aqui no Brasil, né, o dia 21 de abril, é o feriado de Tiradentes, por causa da Inconfidência Mineira, que foi uma revolta acontecida em Minas Gerais contra cobrança de impostos, contra o autoritarismo do governo português aqui na região de Minas Gerais, que também foi um movimento que não deu certo, mas que inspirou lutas por liberdade, por independência do Brasil e tal. Né? Então você vê que houve revoltas, houve resistência. Da parte dos negros que se tornaram escravos e trazidos à força para o Brasil, tem o caso mais famoso, que é o Quilombo dos Palmares. O que foi primeiro, o que é quilombo, né? Quilombo era uma área onde moravam escravos que fugiam. Então, fugia das fazendas ou fugia das cidades, iam para um lugar mais assim, às escondidas, e que tinha o nome de quilombo, ou ali uma comunidade, um acampamento, né? E essas pessoas procuravam se organizar ali da forma como era nas suas regiões de origem no continente africano, né? Reproduzir os costumes trazidos do continente africano. E o Quilombo dos Palmares foi o mais famoso quilombo. O Quilombo dos Palmares durou em torno de 100 anos, né? Do final do século XVI até o final do século XVII, onde hoje é o estado de Alagoas, mais exatamente na região da Serra da Barriga. E o Quilombo dos Palmares, durante os seus últimos anos, ele foi liderado por Zumbi. Só que nos conflitos contra os colonizadores, os exploradores, a serviço do governo português, o Quilombo dos Palmares foi derrotado e Zumbi foi morto. Inclusive, temos, né, no calendário aqui do Brasil, e em alguns lugares chega a ser até feriado, o dia 20 de novembro, como Dia da Consciência Negra, né, no caso sendo uma homenagem
a Zumbi dos Palmares, que morreu no dia 20 de novembro de 1695, defendendo o Quilombo dos Palmares. Então você vê aí toda uma série de resistências contra esse sistema colonial que procurava explorar de toda forma. Inclusive, o nosso tipo de colonização era o de exploração. Ué, professor, mas existe outro tipo de colonização além do de exploração? Sim. Né, a parte norte ali, a parte nordeste dos Estados Unidos passou por um outro tipo de colonização chamada colonização de povoamento, né, que tinha 4 características aí. O trabalho baseado em famílias livres, trabalhando a terra, pequenas propriedades de terra, uma produção mais voltada para a parte interna, ou seja, para uso dos próprios moradores. Né? Aliás, falei 4, na verdade 3. E no caso do Brasil, por que somos chamados de colônia de exploração? Porque o objetivo era diferente da colônia de povoamento. Né? Na colônia de exploração, claro, tem que ter o povoamento, ou seja, tem que trazer pessoas para colonizar. Mas, por exemplo, ao invés de pequenas terras, numa colônia de exploração, o que era comum? Grandes terras. Numa colônia de povoamento, o trabalho era livre e baseado em famílias de pequenos agricultores trabalhando a terra. No caso de colônia de exploração, o trabalho é baseado na escravidão, trabalhando as grandes terras. E uma outra característica é que as colônias de exploração normalmente praticam a monocultura, ou seja, o que é a monocultura? Produz uma coisa só para gerar lucro. Né? Mono significa né? Cultura aí no sentido de cultivar, né? Então, cultivava uma coisa só como foco para gerar lucro. No caso do Brasil, no século XVI e XVII, qual era a monocultura? Cana-de-açúcar. E a partir dali produziu açúcar para garantir lucro a Portugal. No século XIX, você tem o exemplo do café, né? Já início do século XX também, né? O exemplo do café. Como monocultura, ou seja, uma coisa só como foco para geração de lucro na economia de um país. Então, o Brasil, né, fomos aí uma colônia de exploração, e isso vai ter consequências até hoje. Né? É a parte que eu quero ligar aqui com o tempo presente. Os efeitos dessa colonização portuguesa, uma colonização de exploração. Né? Por exemplo, esse hábito de ter terras grandes, né, terras enormes aqui no Brasil, na mão de pouca gente, é algo que se percebe até hoje no nosso país. Né? Enquanto você tem muita terra na mão de pouca gente, do outro lado você tem pouca terra ou nenhuma terra na mão de muita gente. Né? Tem muita gente no Brasil que tem pouca terra ou não tem terra nenhuma. Enquanto há fazendeiros com muitas terras e boa parte, né, de grandes proprietários de terra, muitas vezes conseguindo isso à base de invasões, de fraudes, de corrupção, etc. Ainda a questão da produção agrícola, né, o Brasil até hoje é um país que tem uma vocação agroexportadora muito forte. Então, enquanto na colonização, por exemplo, né, na colonização, aquilo que a gente produzia era com o foco de vender lá fora, né, por exemplo, o açúcar, né, que era produzido aqui. Qual que era o foco? Vender na Europa. Até hoje, ainda existe muito esse pensamento, né? Vamos vender lá fora boa parte da nossa produção agrícola. Então, aonde aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo acontecido aí o ano passado e esse ano.
como o dólar subiu muito em relação ao real, né? R$ 1 aí, $1, quer dizer, está valendo quase R$ 6. Então, muitos produtores rurais aqui no Brasil, fazendeiros grandes, né? Acharam mais fácil e daria mais lucro vender lá para fora. Que aí ia receber em dólar, né? Vende lá para fora, recebe em dólar. E na hora de trocar isso por reais, fica uma maravilha. Só que aí, com menos produção ficando no Brasil e mais produção agrícola indo para fora, o que aconteceu aqui dentro do Brasil? O preço disparou. Foi uma das coisas que ajudou o preço do arroz a subir muito, o preço do feijão subir muito, o preço do trigo subir muito, entre outros, produtos básicos aí da nossa mesa, tendo preços cada vez mais altos, né, por conta dessa dinâmica, né, de um país de vocação agroexportadora, resultado da colonização portuguesa no Brasil e desse sistema colonial que eu expliquei para vocês.